Fala galera, se você quer de forma consolidada ter todos os seus ativos em um só lugar, acompanhando a performance de cada um deles, vendo a contribuição de cada um deles dentro do seu portfólio, o quanto recebeu de dividendo, o quanto cada um deles cresceu ao longo do tempo, como que sua carteira está performando em relação ao Ibovespa, ao CDI, confira como utilizar o módulo de carteira do Trademap Web. Bom galera, então essa é a tela inicial do Trademap Web, em que você tem aqui algumas informações como patrimônio, né? Então qual que é a soma total do valor dos ativos que compõem a sua carteira, a rentabilidade, os proventos que você tem para receber dos ativos que compõem a sua carteira, a variação dos índices em relação ao período que você está selecionando. Então eu estou com o período selecionado aqui no mês, então se eu trouxer, por exemplo, a 12 meses, ele mostra aqui a diferença, enfim, quanto cada um dos índices performaram aqui. Então o CDI, o Ibovespa, IPCA, o dólar, euro, a libra, e também ajusta aqui a rentabilidade que eu tive, os proventos do período e o resultado que eu tive também. Deixa eu voltar aqui para um mês. Então essas são as visões aqui da parte superior, então patrimônio, rentabilidade, os proventos, o quanto você recebeu de dividendo ou juros sobre o capital próprio das suas ações ou fundos imobiliários e quanto que variou cada um dos índices. E aqui nós temos de forma consolidada como que está o seu portfólio. Então, quanto você tem em fundos imobiliários, qual que é o saldo bruto disso, o resultado que você teve nesse período aqui selecionado e a rentabilidade, tá? Renda fixa também, ETFs, fundos de investimentos, são aqueles fundos de ações, multimercado, renda fixa, enfim, ações, e aqui os provisionados são aquilo que você vai receber, aquilo que está provisionado para que você receba nas suas corretoras, tá? Ou na corretora que você faz uso. Então tem aqui juros sobre capital próprio e rendimentos para receber dessa carteira aqui. Lembrando que essa visão aqui nós estamos vendo de forma consolidada. Então se você tem mais de uma corretora, essa é a sua view padrão. Então você vai conseguir ver de forma consolidada todos os ativos que você tem de todas as corretoras, tá? Agora, caso você queira ver individualmente por corretora, você pode vir aqui e selecionar cada uma delas, que vai aparecer quais são os ativos que você tem por essa corretora e também a participação que tem na sua carteira para essa corretora, a rentabilidade que você teve, enfim, você consegue acompanhar por aqui. Genial, por exemplo, que é onde essa carteira tem mais ativos, aparecem aqui os fundos imobiliários, aparecem aqui também as ações que estão dentro dessa corretora, a rentabilidade que foi obtida nessa corretora, os proventos que foram recebidos lá e tudo mais. Então vamos voltar aqui para a parte consolidada, que eu acho que é o principal. Então, navegando aqui, né, dentro de cada um dos segmentos, você pode clicar. Então em fundos imobiliários eu cliquei aqui, ele vai mostrar cada um dos ativos que compõem essa parte de fundos imobiliários, a participação deles em relação ao total que nós temos aqui de fundos imobiliários, a quantidade de cotas, o preço de aquisição, o saldo bruto, o resultado e aqui a rentabilidade, tá? Então quanto que esse ativo está performando aí. Clicando nessa lupazinha aqui de mais, por exemplo, você consegue acompanhar o que aconteceu com esses ativos, tá? Então, o quanto que você comprou, quando que você comprou, todos os rendimentos que você recebeu. Então, isso aparece tudo aqui. Mostra toda a história da trajetória do ativo. Então, desde o quanto que você despendeu para conseguir comprá-lo, como também todos os rendimentos que você recebeu. Lembrando que fundo imobiliário, como paga mensalmente, fica muito mais fácil. Olha, esse outro ativo fica muito mais fácil de ver. Então aqui mostra em todas as linhas as compras que foram efetuadas, os rendimentos que foram pagos. Então aqui vocês conseguem ter toda essa visão ativo por ativo, e aqui aparecem todos os fundos imobiliários aí que compõem essa carteira, tá bom? Voltando aqui, temos aqui a parte de renda fixa, que segue do mesmo modo. Então aqui aparecem todos os títulos de renda fixa dessa carteira, a participação desse saldo total, o saldo bruto, o resultado que você está tendo com cada um dos ativos aqui, a rentabilidade de cada um deles nesse período, tá bom? Então tudo isso você consegue ver aqui, lembrando que ele sempre vai respeitar esse filtro que eu coloquei aqui de tempo, tá? Então a rentabilidade que ele está mostrando é referente a esse período do mês, tá bom? Então desde o início do mês em que nós estamos gravando esse vídeo aqui. Temos também aqui a parte de ETFs, então tem aqui alguns ETFs como o PIB
11, IVVB11, Small 11 e Divo 11. Aqui também a quantidade de cada um deles, o preço atual, o saldo bruto, o resultado e a rentabilidade. Temos aqui também fundos de investimento, então aqui mostram os fundos de investimento, a participação de cada um deles em relação ao saldo total, o saldo bruto, o resultado que estamos no período. Ações também a mesma coisa. Aqui os resultados, então se você recebeu dividendos, se você fez compras, vendas, aparecem tudo aqui, você clicando na lupa de mais sobre esse ativo em específico que você conferiu. E aqui, como já mostrei, tudo que você tem provisionado para receber. Então, juros sobre capital próprio ou mesmo rendimento, seja de fundos imobiliários ou de ações. Então, essa é a tela inicial para você monitorar aqui a sua carteira de forma consolidada. E você, é claro, pode filtrar aqui, se quiser acompanhar isso nos últimos 12 meses, como foi a rentabilidade por classe de ativo. Aqui você consegue ter isso aqui também. Então, é muito interessante, tá? Mas se você clicar aqui, por exemplo, na guia de patrimônio, ele vai te levar aqui para esse gráfico de evolução patrimonial. Então ele vai levar em conta aqui a rentabilidade da sua carteira ao longo do tempo, como que tem sido, todos os aportes que você fez, tá? Então ele aparece aqui, ó. Se nós quisermos filtrar, por exemplo, só os aportes, deixa eu tirar aqui tudo e colocamos só os aportes. Então aqui nós conseguimos ver mês a mês o quanto que foi aportado nessa carteira. Eu consigo ver aqui, ó, se eu quiser colocar a evolução patrimonial, então à medida que eu fui fazendo novos aportes, o quanto que isso aumentou do meu patrimônio, e aqui mês a mês eu consigo ver essa evolução patrimonial. A rentabilidade da carteira eu consigo trazê-la aqui e comparar com o CDI, se eu quiser, com o Ibovespa, mas para fazer esse comparativo, essa ainda não é a melhor visão. Vou mostrar para vocês uma visão melhor para fazer esse tipo de comparativo. Aqui também tem os ganhos e perdas por classe de ativos. Então aqui nós temos as ações, ETFs, fundos imobiliários, fundos de investimentos e renda fixa. Então você consegue acompanhar mês a mês o quanto cada classe de ativo te ajudou na performance aí da carteira. Então, por exemplo, aqui no mês de fevereiro, os ETFs estão subindo R$ 52, fundos imobiliários subindo R$ 2.724, e quanto que isso apresentou na rentabilidade do capital investido e quanto que isso contribuiu para a carteira. Então você consegue ver aqui mês a mês o quanto cada classe de ativo contribuiu na sua carteira de investimento. Se não quiser ver assim de forma gráfica, tem essa opção aqui para você fazer um acompanhamento aqui num gráfico de linha para ver mês a mês a contribuição de cada um dos ativos aí na sua carteira de investimentos, tá bom? Voltando aqui para o dashboard, nós temos essa opção aqui de rentabilidade. Então a rentabilidade ela fica muito boa para você comparar ao longo do tempo como que está a performance da sua carteira. Então aqui tem um gráfico de evolução dela desde 3 de junho de 2019, tá? Lembrando que essa carteira, ela tá esse período aí, é uma carteira de testes que nós usamos aqui, mas você consegue importar de até 5 anos atrás, tudo isso pelo SEI, os últimos 18 meses, mas a carteira de forma geral nós conseguimos cotizar até 5 anos, então você consegue ter aqui todo o resultado da carteira ao longo do tempo. Se você quiser comparar a carteira com o Ibovespa, você consegue comparar aqui com o IPCA, com o dólar, enfim, com o benchmark que você preferir. E aqui você tem uma lista que você consegue ver mês a mês qual foi a performance, né? Então, em janeiro, qual foi a performance da carteira em relação aos benchmarks aqui embaixo, em fevereiro, nos últimos 6 meses, em 2020, nos últimos 12 meses e desde o início, tá bom? E aqui embaixo também você consegue ver aqui o acumulado, tá? E aqui parece como uma lâmina de fundos de investimento. Então você consegue ver aqui mês a mês o quanto que a carteira performou e o quanto que o CDI nesse caso performou. Se eu quiser trocar aqui para o Ibovespa, ele mostra também. E aqui tem algumas legendas, tá? Então se o rendimento for superior ao Ibovespa, ele vai ficar em verdinho. Se o rendimento for menor que o Ibovespa, ele vai ficar em laranja. Se o rendimento for negativo, ele vai ficar em vermelho. E aqui em preto nós temos a rentabilidade do Ibovespa. Então você consegue acompanhar toda a evolução da sua carteira e colocar aqui os benchmarks que você achar interessante, seja CDI, Ibovespa, o IPCA, que é a nossa medida oficial de inflação, ou mesmo o dólar. Voltando aqui para o dashboard, nós temos aqui a guia de proventos, tá? Então, na guia de proventos, ela está dentro de extratos também, se você quiser acompanhar. Você consegue ver mês a mês o quanto que você está recebendo
de proventos dos seus ativos, tá bom? Então aqui em fevereiro eu consegui, dessa carteira, ó, vieram R$ 339,97 já, ainda tem alguns dividendos para caírem aqui na conta. Em 2020, esse foi o acumulado já, então somou janeiro e fevereiro. Aqui nos últimos 6 meses, o acumulado, nos últimos 12 meses, o acumulado também, nos últimos 24 e desde o início. Então você consegue ter de forma consolidada aqui o histórico do pagamento de dividendos das suas ações, dos seus fundos imobiliários ou qualquer outro ativo que distribua dividendo, tá? E aí, nós temos aqui ainda na guia de extratos essa guia de liquidação. Então você consegue acompanhar todas as compras, todas as vendas, todos os recebimentos de dividendos, de juros sobre capital próprio das empresas que você tem aqui na sua carteira. Então é muito legal para você acompanhar isso e ver as datas que você recebeu esses dividendos, que você fez as aplicações. Então tudo isso está aqui. Você consegue também aqui na guia de operações ver todas as negociações que você fez, né? Então seja de compra ou de venda das suas ações, dos seus ETFs, dos fundos imobiliários, dos fundos de investimentos e também da renda fixa, ou seja, de cada classe de ativo que você inserir, você vai conseguir acompanhar aqui todas as operações que você fez. E aqui na guia agenda você consegue ver aqui os feriados que estão próximos de nós. Então olha aqui o Carnaval no dia 24 e no dia 25. Em breve vocês verão aqui nessa agenda tudo que vocês têm para receber dos ativos de vocês conforme a data que eles farão o pagamento. Então aqui vai ser meio que uma agenda para você acompanhar todos os dividendos, todos os proventos que você receberá aí dos seus ativos, tá bom? Aqui na guia de performance você consegue ver por custodiante quais ativos que você tem em cada um deles. Então, por exemplo, aqui na Genial tem 34 ativos, 26 deles são fundos imobiliários e 8 são ativos de renda variável que estão aqui. Fundos imobiliários também estão aqui. Se você quiser acompanhar, só ações aparecem aqui, só ETFs aparecem aqui também. Nesse símbolo aqui de lupa você consegue ver ao longo do tempo como que está a rentabilidade desse ativo em específico, tá? Como esse ativo é um pouco mais recente, ele mostra aqui só o resultado que está negativo, né, de 0,80, mas se pegarmos aqui um ativo que está há mais tempo nessa carteira, por exemplo, nós conseguimos ver aqui ao longo do tempo a performance desse ativo em relação ao CDI, em relação ao Ibovespa, e aqui acompanhar mês a mês. Então desde novembro, que foi quando ele entrou nessa carteira aqui, é o quanto que ele tem entregue. Isso é muito legal. Aqui você acompanha também todas as movimentações desse ativo. Então, tanto ações, quanto ETFs, quanto fundos imobiliários, fundos de investimento e renda fixa aqui nessa guia de performance você consegue acompanhar tudo. Então, galera, esse é o módulo de carteira do Trademap Web. Eu espero que vocês usem bastante todas as funções que tem aqui. Com certeza isso vai te ajudar a monitorar de forma consolidada todos os seus ativos em um só lugar, acompanhar a performance, acompanhar os dividendos que você recebeu, acompanhar a contribuição de cada classe de ativo dentro da sua carteira. E se restou alguma dúvida, coloquem aqui embaixo nos comentários que será um prazer responder cada um de vocês. E se gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal do Trademap, porque muitos conteúdos estão sendo produzidos aqui para vocês, e compartilhem com algum amigo, porque com certeza essa informação vai agregar valor para ele. É isso, obrigado e tamo junto!